seu coração. Pra minha surpresa, ele disse sim. Eu pedi a orar pra conhecer seu coração. E pra minha surpresa, ele disse sim. Se você conhece, canta junto lá. Eu pensei que você gostou de mim. Eu pensei que eu se aguentar. Vamos, santo amor, assim eu nunca vi. Quanto amor assim eu nunca vi. O seu coração gemia, o seu coração cava. Eu quero perdoar, sim, eu quero restaurar. O seu coração gemia, o seu coração cava. Minha igreja, por favor, diga as tuas perguntas, eu quero perdoar. O seu coração gemia, o seu coração gritava. Minha igreja, por favor, arrepende as portas do inferno. O seu coração gemia, o seu coração gritava. Minha igreja, por favor, diga órfão que sou pai. Sim, Senhor, nós te adoramos, porque nos disse voltar a coração, declarando que o Senhor é o teu governo. Senhor, nós te adoramos. Queremos, Pai, nos alimentar da tua palavra, nos alimentar de ti, Senhor. Queremos ser como Maria, que se assentou aos teus pés para ouvir de ti, para se alimentar de ti, Senhor. Queremos ser como Maria, que escolheu a melhor parte. Vem ministra ao nosso coração, vem ministra ao nosso espírito, Senhor. Vem fala por cada um de nós, ó Pai. Toma-nos, Senhor, por Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento aí quem está pertinho de você. Um abraço. Sente aí. Boa noite. Boa noite para quem eu vi antes. Boa noite para quem está online. Como na semana passada eu usei menos tempo, eu hoje vou te contar o que eu não usei na semana passada. Na semana passada, quando eu levantei para receber a palavra, eu tive um mal-estar e eu preguei o tempo inteiro aqui quase caindo. Eu não sei o que foi. Então eu falei rápido, falei pouquinho. E até o final, até a hora de terminar, eu fui lá para dentro, deitei e fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Mas estou vivo, né? Então, como na semana passada eu falei pouco, hoje eu vou descontar, vou falar bastante hoje. Hoje eu vou me cobrar do carteiro. Vou descontar que na semana passada eu não falei. E eu vou pedir para você, a palavra de hoje é uma palavra muito interessante. Então, entra lá no perfil do pastor Fernando, ou compartilhe, ouça essa palavra, ou entra lá no comentário, destaque, diz, ouça essa palavra, porque nós hoje queremos responder: onde está Deus? Onde está Deus que não possuía a guerra da Ucrânia? Onde está Deus que não impediu nessa semana que um pai tirasse a vida dos seus 2 filhos gêmeos?
Onde está Deus que não impede a morte de pessoas inocentes em assaltos, em crimes, em situações? Onde está Deus que não controla a maldade do ser humano? Onde está Deus? Eu vi muitas pessoas lá no texto que comentavam sobre o acidente do pai tirou a vida dos seus filhos, e as pessoas diziam: onde estava Deus que não impediu algo assim? E mais, essa é uma pergunta que eu ouvi muitos crentes fazendo nas seguintes notícias: onde está Deus que não guardou os seus 70 que foram decapitados no Congo, numa igreja? 70 pessoas foram decapitadas. Onde está Deus que não guarda as meninas e mulheres cristãs da Síria dos sequestros, do assédio e do abuso sexual? Onde está Deus que não impediu que centenas de cristãos, também da Síria, fossem mortos, degolados, fuzilados, e depois os seus corpos fossem expostos, crucificados pelas ruas? Onde está Deus? Cristãos perguntaram: onde está Deus? E pessoas comuns revoltaram-se e perguntaram: onde está Deus? E nós queremos meditar sobre essa pergunta, que talvez até você... Eu vi muitos cristãos chocados dizendo: 1.000 e poucos cristãos, 1.500 pessoas foram mortas na Síria, uma grande maioria cristãos. Muitos tiveram que fugir do seu país, porque o país foi tomado por um regime muçulmano. E o objetivo deles era matar os cristãos e a minoria, as minorias étnicas. E muitos cristãos disseram: mas Deus não guarda os seus. Então hoje você precisa refletir sobre isso. Onde está Deus? Deus não pode interferir. Por que Ele não pode interferir na maldade do homem? Por que Ele não desce na terra e põe fim a toda essa maldade que nós vemos todos os dias? Quando vemos crimes de pedofilia, quando vemos crimes de abuso, de violência contra a mulher, de violência contra a criança. Por que Deus não interfere? Porque Deus não desce na terra para interferir. Vamos lá. Salmo 115. Salmo 115, verso 15 e 16. Por que Deus não interfere? Consegue botar lá, pastor? Viu? Então eu vou ler aqui. Salmo 115, verso 15 e 16. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, verso 16. Mas a terra, para quem que Ele deu? Ele deu aos filhos dos homens. Verso 15. Bota o 15 aqui, vamos ler o 15 e 16. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem fez os céus e a terra? O Senhor. Aí o verso 16 vem e diz: os céus são os céus de quem? O Senhor. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu para quem? Aos filhos dos homens. De quem é a terra? Dos homens. A terra é nossa. A terra é dos homens. Eu acho que só isso responderia o primeiro questionamento. A terra é dos homens. Os homens governam a terra. Isso é tão claro, tão verdade, porque Jesus, para que Ele pudesse vir, Ele pudesse cumprir o plano de salvação, Ele teve que nascer como o quê? Como homem. Ele teve que nascer como homem, Ele teve que viver como homem, e Ele teve que morrer como homem. Toda vez que você vê nos evangelhos que alguém foi a Jesus para ser liberto, quem ia até Jesus para ser liberto, eram homens ou eram demônios? Homens.
vizinho até Jesus. Então Jesus tinha legalidade para agir na terra, porque ele era homem. Deus, para agir na terra, ele precisa de homens, de pessoas. E da mesma forma, o diabo, para agir na terra, ele precisa de pessoas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, se não teve, e tiver a oportunidade, veja o filme Oficina do Diabo. Alguém viu? Se você não viu, veja. O filme relata, o filme não é um filme gospel, não vá assistir pensando, vou assistir um filme gospel, um filme evangélico, não é um filme evangélico. Mas é um filme que fala como os demônios influenciam as pessoas. Como os demônios influenciam as pessoas. Como eles sugestionam as pessoas. Agora, por que Deus não elimina a maldade humana? Veja bem, a terra é terra dos homens. Diga para a pessoa do lado, a terra é terra dos homens. A terra é dos homens. Agora, vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Aí você diz assim, é dos homens, então está legal. Não pense que é assim não. Vamos lá, Gênesis 6, verso 5, depois 11 e 12. Se ficar muito rápido aí, olha, agora, passando aí, verso 5, depois 11 e 12. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso quando Deus enviou o dilúvio. Deus olhou para a terra e ele viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus olhou para a terra e viu que o desígnio do coração do homem era constantemente, continuamente mal. Diz o verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Verso 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Quando Deus enviou o dilúvio, ele olhou para a terra e ele procurou na terra uma pessoa justa. Deus procurou na terra alguém que ele pudesse falar, alguém que tivesse comunhão com ele, alguém que pudesse comunicar aos homens sobre o dilúvio. E ele encontrou uma multidão de pessoas, é isso? Ele encontrou quem? Só um homem, Noé. Só Noé. E Noé levou 120 anos, gente, 120 anos. Não é brincadeira, 120 anos. Nós levamos 18 meses para construir isso aqui. No final a gente já estava assim, pedindo para Deus, me leva. 18 meses. Noé levou 120 anos construindo a arca. 120 anos. 120 anos pregando, apenas entrou na arca. Noé, a esposa, os dois filhos e as duas noras, e ninguém mais, porque ninguém mais creu. 120 anos pregando. Noé seria o pregador mais frustrado da terra. Aqui tem mais pessoas do que aquelas que estavam na arca de Noé. Você está entendendo? Ninguém creu, ninguém quis ouvir, ninguém deu atenção. As pessoas zombavam de Noé. E quando Deus coloca Noé para dentro da arca, Deus fecha a porta. Não é Noé que fecha a porta, é Deus que fecha a porta. Deus fecha a porta por fora. Quando vem a chuva, aí eles começam a acreditar, porque não havia chuva até ali. Porque Noé dizia, vai vir um dilúvio, vai chover 120 anos dizendo, Deus vai fazer o juízo, Deus vai fazer chover 40 dias e 40 noites, haverá água, eu estou construindo aqui esse barco, e a água vai chegar até aqui, e ninguém acreditava. Quando veio a chuva, não parou, 40 dias, 40 noites, as águas subiram, a palavra de Deus subiram até o mais alto monte, e as pessoas gritavam, Noé, agora a gente acredita, deixa eu entrar. Mas quem fechou a porta foi Deus. Por que Deus enviou o dilúvio? Porque o coração do homem era mau. Onde mais? Vamos lá, Gênesis 18, 20.
Gênesis 18, 20. 20 e 21. Levou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau. O homem é mau. O homem é mau no seu desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Em alguns textos diz, desde a sua meninice. Desde a sua infância, o homem é mau. Quando você vê a maldade na terra, não pensa, é o diabo. Não, querido. Muita maldade que você vê na terra é o homem. O homem é mau. O homem é terrível. O que diz lá? Desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Jeremias 17, 9. Eu vou ler vários textos aqui, para você não ficar pensando, mas será? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. Quem é enganoso? Coração. Quando você quer ajudar alguém, você diz assim, eu vou ter coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Eclesiastes 9, verso 3. Hoje eu vou falar mais de hora, até vou devagar aqui para não perder a voz. Eclesiastes 9:3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Mas para não dizer que só está no Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Jesus vai amenizar agora. Amém? Jesus vai dar uma amenizada agora na coisa. Marcos 7, 21 e 23. 21 ao 23. Até o 23, pastor. Vamos lá. Porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, quando nós vemos a maldade do mundo, quando nós vemos um pai que toma decisão para se vingar de uma ex-mulher, decide tirar a própria vida e levar junto 2 filhos pequenos, e alguém diz, ele estava endemoniado, ele estava cheio de demônios. Não, de onde vêm os homicídios? Do coração do homem. Então, muitas vezes, querido, nós no meio evangélico, existem verdades que a gente vê e que a gente não quer encará-las de frente, então a gente acostumou a dizer, é demônio. É demônio. Alguém adulterou, alguém traiu a esposa traiu o marido. O crente costuma dizer o quê? Foi diabo, pastor? Pastor, foi o diabo, foi o demônio. Aí vem Jesus e ele diz, é do interior do coração dos homens que saem, e lá na lista está os adultérios. Então a terra, toda vez que você vê a maldade na terra, entenda, nem sempre é uma ação de demônios, nem sempre é uma ação
de demônios. É maldade do homem mesmo. E toda vez que você vê bondade na terra, não pense, foi Deus. Não, porque você se lembra que lá no jardim do Éden, o homem comeu um fruto. Lembra? O homem comeu um fruto, e esse fruto se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Então, dentro do ser humano está a capacidade de fazer o bem. Amém? Mas também há a capacidade de fazer o mal. No ser humano há a capacidade de toda maldade e de toda bondade. Quando Jesus veio e ele anunciou o reino de Deus, a palavra de Deus assim, os homens viram a luz. Os homens viram a luz, mas escolheram as trevas. Escolheram as trevas, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Quem escolheu as trevas não foi o diabo, foram os homens. Quem escolheu derramar o sangue de Jesus foram os homens. Os homens escolheram. É verdade, querido, que Deus, de tempos em tempos, Ele traz juízo. De tempos em tempos, o cálice da ira de Deus, ele se enche, como se encheu no dilúvio de Noé, como se encheu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, como se encheu sobre a cidade de Nínive, que ele envia um homem para pregar, olha, Deus vai destruir a cidade, o Senhor vai destruir a cidade, o pecado de vocês chegou até a presença do Senhor, ou vocês se arrependem, ou o Senhor vai destruir a cidade. Sodoma e Gomorra não quiseram ouvir, o pessoal do dilúvio não quis ouvir, os habitantes de Nínive todos creram na palavra de Jonas. A Bíblia diz que toda a cidade, inclusive os animais, eles entraram em jejum diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, a cidade inteira. E a palavra diz que então o juízo que viria sobre aquela cidade, porque o cálice do Senhor estava cheio, ele foi cessado, ele foi adiado, Deus não enviou. Nínive conheceu o juízo de Deus mais de um século depois. Existe maldade sobre a terra. Deus poderia intervir numa cidade, poderia, mas Ele não vai sozinho intervir numa cidade. Deus vai intervir através de homens, através de pessoas. Deus precisa de um corpo na terra, do mesmo jeito que Satanás precisa de um corpo na terra. A Bíblia fala de um homem que foi viver nos cemitérios, e que ele viveu numa prisão espiritual. Pelo corpo dele viviam mais de 2.000 demônios que saíram do corpo dele e entraram numa manada de porcos. Aquele homem estava no estado de sofrimento, de angústia, de opressão, completamente fora do seu juízo. Mas quando aqueles demônios se depararam com Jesus, um homem Jesus, eles não puderam se opor a Jesus. Aqueles demônios que viviam dentro daquele homem chamado de endemoniado gadareno, eles não suportaram a presença do homem Jesus, cheio da graça de Deus, e eles se retiraram do homem, e eles começaram a dizer, não nos mande para outro lugar, deixe-nos nesse território. Então eles saíram, mas mas era o Filho de Deus. Não, ele era um homem. Ele era um homem, querido. Jesus viveu como homem para que a gente olhasse para o estilo de vida de Jesus e que a gente pudesse ver que se um homem orar, ele poderá ser um instrumento de Deus na terra. Se um homem se derramar diante de Deus, ele será um instrumento de Deus na terra. Do mesmo jeito que se um homem se deixar dominar por Satanás e seus demônios, ele será um instrumento do inferno na terra. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus veio na forma de homem, e é uma coisa tão tremenda isso, que quando Jesus morreu, ele subiu para a glória, ele não subiu como um anjo, você sabia? Ele está sentado à direita de Deus Pai, e lá, assentado à direita de Deus Pai, o que ele é? Ele é um Deus, ele é um anjo, o que ele é? Você sabe? Ele é um homem. Um homem está sentado à direita de Deus o Pai. Você consegue entender isso? Mas a terra que nós vivemos,
Você vê crimes contra crianças, pedofilia, está lá na Bíblia, é do coração do homem que sai. Quando os anjos foram na casa de Ló, os dois anjos que estavam na casa de Ló, os homens disseram: manda eles para fora aqui, porque nós queremos abusar deles. Nós já abusamos de homens, nós já abusamos de mulheres, nós já abusamos de animais, agora nós vamos experimentar o que é abusar de um anjo. Você já viu isso na Bíblia? Está lá. E Ló disse assim: não, eles são meus convidados, eles são meus hóspedes, eles estão na minha casa. Eu ofereço para vocês as minhas filhas. Eu ofereço para vocês as minhas filhas. E eles disseram: não, nós não queremos mulher. A gente sabe o que é abusar de uma mulher. Não, nós não queremos mulher. Então, quando eles insistiram, e eles tentaram arrombar a casa de Ló para tomar os anjos que lá estavam, os anjos fizeram com que todos ficassem cegos e que todos que estavam na casa pudessem sair em segurança. Eram demônios lá em Sodoma e Gomorra? Não, eram homens. Eram demônios lá na época de Noé? Não, eram homens. Eram demônios na cidade de Nínive? Não, eram homens. A diferença é que os homens da cidade de Nínive se arrependeram. E porque se arrependeram, Deus usou de misericórdia. Então a terra é a terra dos homens. Os homens governam sobre a terra. Bom, mas aí tem a outra pergunta. A outra pergunta é: por que Deus não interveio? Essa é que muitos cristãos se perguntaram: por que Deus não impediu? Os irmãos do povo estavam no culto. Estavam no culto dentro de uma igreja. O lugar foi cercado. E as pessoas que estavam lá dentro, todas as pessoas que estavam lá dentro, homens, mulheres, crianças, todos foram decapitados. Você sabe o que é decapitação? Arranca a cabeça. Todos foram decapitados. Todos eles. E aí o cristão pergunta: mas onde está Deus que não guarda os seus? O que você pensa sobre isso? Você pensa: não, Deus devia ter guardado. Porque Deus não guardou, era filho de Deus. Pior. Mas vamos fazer uma conta baixa: 800 cristãos na Síria. Vocês viram imagens? Eu postei essa semana várias imagens. Eles batiam, eles espancavam. E você olhava para aquilo, querido, e você via que nenhum homem, eles separavam homens, mulheres, meninas, nenhum homem se defendia. Vocês viram isso? Nenhum homem pegou e tomou a arma, bateu de volta. Não. Eles eram espancados, eles eram batidos. Um senhorzinho caridoso, cabelo branco, ele jogava aquele homem de um lado, o outro batia na parede, e o homem tonto tentava se equilibrar, ele batia de novo, não tentou fugir, levou um tiro pelas costas. Cristão, mulheres e meninas estupradas, e depois todos eles degolados. Houve uma marcha dos cristãos que foram sequestrados do Egito alguns anos atrás, que foram levados às margens do mar Mediterrâneo, e se não me engano eram 15 cristãos. Essa semana divulgaram um vídeo do que aqueles cristãos fizeram na noite que antecedeu a sua execução. Na noite que antecedeu a sua execução, eles estavam reunidos numa mesma cela. E sabe o que eles estavam fazendo? Você sabe que amanhã você vai ser executado. Você é crente brasileiro. O que você faz? O que você faz? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um culto dentro da prisão. Eles estavam louvando ao Senhor.
no dia que antecedeu a sua execução. No dia seguinte, eles foram levados às margens do mar Mediterrâneo, em algum lugar da Síria. E todos eles foram colocados ajoelhados. Se você viu essas imagens, você viu que alguns foram colocados dentro de uma cela, de uma grade, e havia fogo, havia combustível embaixo, eles foram queimados vivos. Mas você não viu nenhum deles gritando desesperado. Você não viu nenhum deles dizendo: Deus me livra, Deus me guarda, Deus me tira daqui. Alguns estavam orando. Então, um a um foram degolados, outros foram colocados dentro daquelas grades e incendiados vivos, e eles se ajoelharam e esperaram a morte. Porque Deus não interveio quando esses santos foram mortos, degolados. Porque Deus não interveio quando seus corpos foram expostos, crucificados, e depois de crucificados atiraram, expondo a vergonha. Nós não sabemos o que é perseguição, querido. Você acha que ser perseguido é quando alguém fala de você na internet? Você não sabe o que é ser perseguido. Você não sabe o que é sofrer por causa de Cristo. Você não tem noção do que é isso. Porque nós temos liberdade, nós podemos fazer o culto, nós podemos ligar todo o volume. Ninguém vai dizer aqui, fecha lá. Ninguém vai entrar aqui e incendiar o lugar. Ninguém vai chegar aqui e executar alguém. Nós temos liberdade. Mas eu quero dizer para você, aproveite enquanto você tem essa liberdade, porque vai chegar um dia em que ela não existirá. Mas a pergunta é: por que Deus não guardou? Por que Deus não livrou? Então vamos ver o que diz a Bíblia sobre a morte daqueles que são salvos. No Salmo 116, verso 15. Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós estamos no Brasil. Eu já fiz muitos velórios. Eu já acompanhei sepultamento de bebês pequenos com caixões pequeninos com meio metro de comprimento, de pessoas de toda idade. Mas quando um salvo morre, a gente sabe que a única coisa que a morte pode fazer a um salvo é tomá-lo aqui na terra e entregá-lo para Jesus. Ele toma aquele salvo, a morte recolhe aquela pessoa e ele não pode fazer nada mais com ela. Ele vai entregar aquele salvo para Jesus. Nós sofremos, nós choramos, porque perdemos o familiar, porque era salvo, e a gente se desespera e vive aquele luto. Mas sabe, querido, eu vi o depoimento das esposas daqueles homens egípcios, e elas disseram: nós não queremos vingança. Você sabe o que é isso? Nós não queremos vingança. Nós não desejamos a morte desses homens. Nós oramos por eles. Nós intercedemos por eles. Nós oramos para que eles encontrem ao Senhor. Uma mulher disse: eu louvo o Senhor pela vida do meu marido. Eu amo o Senhor pela vida do meu marido, porque ele foi à morte e ele não negou Jesus. Porque a proposta é simples: nega Jesus ou morra. Nega Jesus ou morra. Aí vem a palavra e diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí vem Jesus, Mateus 24, verso 9. Mateus 24, verso 9 diz: então, Jesus está falando do tempo do fim. Irmãos, esse é o tempo do fim. O
creem que as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar mais fáceis, vai ficar, não vai ficar só pior, é ladeira abaixo. Porque no relógio de Deus não vai ser só os filhos que serão mortos, serão todo mundo. No relógio de Deus não serão só os egípcios que serão mortos, serão todo mundo. Não serão só os crentes na Nicarágua que serão perseguidos, mas serão todo mundo. Então Jesus fala em Mateus 24:9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12 ao 16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Sabe qual é o símbolo da salvação? A cruz. Você sabe por que a cruz é o símbolo da salvação? Você tem ideia por que a cruz é o símbolo da salvação? A cruz é o símbolo da salvação, porque Jesus já queria que você fosse se acostumando com a morte da carne, a morte do ego, a morte física. A Bíblia diz que alguns foram provados até o sangue. Se você fosse provado até o sangue, se alguém entrasse na tua casa e dissesse para você: ou você nega Jesus, ou você morre, o que você vai? Você já deve ter visto a mensagem que conta Mohamed ou Abraão, filho de um grande sheik, se converteu. E quando o pai soube que o filho havia se convertido, ele mandou perseguir e matá-lo. Um dia os homens invadiram a sua terra, invadiram a sua casa. 7 homens entraram na casa, prenderam ele, prenderam a mulher, e eles disseram: se você não negar Jesus, a sua mulher vai ser estuprada por todos nós. Aquela mulher, ela disse para o marido: não negue Jesus. Isso aqui é apenas um corpo. Tudo que temos é Jesus. Não negue Jesus. Sabe, Jesus um dia disse assim: não tema aquele que pode fazer mal ao corpo. Não tema aquele que pode ferir o seu corpo. Não tema aquele que pode tirar a sua vida. Você deve temer aquele que pode enviar alguém para o inferno. Quem pode enviar alguém para o inferno? Deus. E aquela mulher disse para o marido: não negue. Tudo que nós temos é Cristo. E ela foi acusada pelos 7 homens. Não, você não sabe o que é isso. Você não tem noção do que é isso. Alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus te deu uma cruz para você saber o que é o sofrimento de Cristo. E você sofrendo por causa de Cristo, você sendo co-participante do sofrimento de Cristo. E aí ele diz mais: para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados
Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Seguinte, não sofra, porém, não entenda. Pedro quer que você entenda os motivos de sofrimento. Pedro diz: não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino. Eu estou sofrendo, por quê? Eu matei alguém. Por que você está sofrendo? Eu bati numa mulher. Eu estou sofrendo por quê? Porque eu fiz calor atirar para as pessoas e agora eu estou aqui preso. Ele está querendo que as pessoas entendam isso. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou um ladrão, ou um malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo por causa de Cristo, dê glória a Deus por isso. Agora, querido, essa é a lista dos heróis. Hebreus 11, verso 32. Hebreus 11, 32 ao 38. E que mais direi? Essa lista de Hebreus 11 é a lista dos heróis da fé. Os grandes heróis de toda a palavra que são mencionados nesse capítulo. Então ele diz: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Próximo. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Até o 38. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sabe qual é o problema? A pastora já vai colocando ali em 1 Coríntios 15. O problema é que nós ouvimos muitas mensagens sobre o triunfalismo humano, que diz que o homem é superior a todas as coisas, e que de alguma forma Deus sempre vai trazer o livramento, de alguma forma Deus vai impedir o mal, e que eles serão protegidos dos tiros, da degola, dos assédios, dos abusos. E vem a Bíblia e diz que não, queridos. Sabe, daqui a um tempo, se nós vermos, talvez a gente ouça os depoimentos e testemunhos de muitos muçulmanos que degolaram esses irmãos. Você sabe que eles são tão fechados no seu coração, e sabe como é que Jesus está salvando esses homens? Eles sonham com Jesus.
Jesus aparece para eles no sonho. Eu vi o depoimento de um muçulmano essa semana, ele disse que foi estudar o Corão e a Bíblia. O xamã, o chefe lá, o cara que era líder dele, estava numa faculdade, disse: você vai fazer o seu TCC. O seu TCC você vai fazer uma comparação sobre o Corão e a Bíblia. Então ele começou a ler a Bíblia. Ninguém pregou para ele. Ninguém sentou para ele e explicou sobre Jesus. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a comparar, porque lá no Corão eles tratam os cristãos e todos os outros como inimigos da fé, os infiéis. Eles pregam o ódio, eles pregam que devem matar os cristãos. Ele começou a ler a Bíblia falava do amor de Deus. E ele viu Jesus ensinando: se bater na tua face, vem do outro lado. Ele viu Jesus dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sem ninguém pregar para ele, ele se converteu. Teve que fugir. Provavelmente, irmãos, se chegar, irmãos, nós vamos ver muitos desses homens que degolaram os cristãos. Eles vão contar como Deus chegou a eles através daquele ato que eles fizeram com os cristãos. Mas entenda uma coisa: essa semana morreu no Rio de Janeiro um pastor, não sei se vocês viram. Ele entrou num lugar de favela, um lugar que ele era acostumado a entrar. Os caras pararam o carro dele, queriam roubar o carro. Ele desceu, foi conversar. Estava ele, estava o diácono, estava mais uma pessoa no carro. Ele desceu, conversou com os homens. Ele era conhecido naquele lugar. E os caras metralharam ele. Metralharam ele, mataram ele, fuzilaram. O velório dele, no dia do sepultamento dele, lotado de pessoas. Sabe o que eles estavam cantando? Sabe que a gente não tem esse nível de coisa. Eu hoje estava conversando com um rapaz e estava dizendo para ele: você precisa perdoar. Ele disse: eu preciso, como é que ele disse? Eu preciso evoluir muito para me perdoar. Naquele velório, aquele pastor lotado de pessoas, eles estavam cantando: por ele eu entreguei a minha vida. Sabe, não havia cartazes de protestos dizendo justiça. Não havia pessoas dizendo: vamos vingar. Porque para o Senhor preciosa é a morte dos seus santos. Porque para o Senhor, aquele que morre por causa de Cristo e que não clama por um livramento, ele está esperando uma ressurreição superior. Nós não sabemos isso, porque nós pensamos que Deus tem que nos livrar de tudo. Nós achamos que Deus tem que nos livrar de tudo, que nenhum mal pode chegar até nós. O Evangelho não se trata de quanto Deus vai nos livrar, mas se trata do quanto nós estamos dispostos a morrer por causa deles. Se nós aprendemos a dar a outra face, essa semana ainda publiquei um vídeo de um homem que estava pregando num ônibus nos Estados Unidos com um cartaz, e o homem se levantou revoltado e bateu no rosto dele. E as pessoas tentaram impedir, tentaram afastar, e o homem, aquele homem baixou o rosto. E ele disse: Jesus disse que eu tenho que dar a outra face. O ônibus cheio de pessoas. Ele disse, e as pessoas queriam intervir, ele disse: não. Jesus disse que eu tenho que dar a outra face. E quando ele olhou nos olhos, ele disse para aquele homem: olhe para mim, olha aqui nos meus olhos. Jesus disse: eu tenho que dar a outra face. Você quer bater desse lado?
E ele começou a falar de Jesus, e aquele homem que estava enraivecido começou a chorar. Sabe como é que terminou? Aquele homem abraçou ele. E aquele homem passava a mão no rosto dele e dizia: me perdoe. Aquele homem dizia: me perdoe. Me perdoe. Olhe por mim. A gente pensa, querido, que Deus não pode, que Deus tem que nos livrar dessas coisas. O que diz em 1 Coríntios 15, 19? Olha o que diz 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O último texto que eu quero ler, Apocalipse 6, 9. A salvação que o Senhor nos dá não se refere a essa terra, a essa vida. A salvação que Jesus nos dá, ela nos leva à eternidade, ela é um salto para a eternidade. Não se trata de como nós vamos viver nessa terra, é como nós vamos morrer em Cristo. Apocalipse 6, 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quando esse selo foi aberto e alguém olhar para baixo daquele altar, debaixo do altar de Deus, debaixo do altar do Senhor, haverão almas daqueles que foram degolados, daqueles que foram decapitados, daqueles que foram queimados vivos. Em alguns lugares lá em África eles queimam vivos. Eles queimam vivos os nossos irmãos. Alguém vai olhar debaixo do altar de Deus, e lá debaixo desse altar estarão as almas dos que foram mortos por causa do amor da palavra de Deus e por causa do amor do testemunho que deram, pessoas que não julgaram que suas vidas eram mais importantes do que a minha, do que a si mesmo. Não, queridos, Deus não interfere na terra, porque a terra é dos homens, mas Deus precisa de um corpo na terra que é a sua igreja, para que Ele possa manifestar-se na terra. Não, Deus não vai livrar nenhum crente de ser morto por causa de Cristo, porque para o Senhor a morte de um salvo é preciosa. Deus não vai. E eu vou dizer, querido, que se você entender o Evangelho e você se estiver numa situação dessa, você vai dizer: não, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero morrer por causa do meu Cristo. Não, você não entendeu, querido. Não, nós não sabemos o que é isso, esse nível de entrega. Nós não sabemos o que é isso, querido. Estar disposto a Paulo diz assim: eu estou gastando a minha vida. Eu estou gastando a minha vida. Paulo foi sendo livre daqui e dali, mas chegou um dia em que ele foi levado para ser decapitado. Não houve, querido, nenhuma palavra de protesto. Não houve, querido, nenhuma palavra dizendo que era injusta a sua morte. Muito pelo contrário, ele disse: eu estou indo, eu cumpri o meu propósito, eu completei a minha carreira, eu estou guardando fé. Quer dizer, sobrou fé. Eu estou guardando a minha fé. Ali adiante, o Senhor está me esperando. Ali adiante,
morte violenta, mas a única coisa, querido, semana passada, retrasada, eu disse: o único inferno que você que é salvo vai conhecer é nessa terra. E o único paraíso que o ímpio vai conhecer é nessa terra. Porque para nós termina ali termina o sofrimento, mas depois é Cristo. É Cristo, vai viver com Ele, é correr para os braços dele, é se lançar aos seus pés, é receber a coroa da justiça, é se derramar diante dele. Sim, querido, o Senhor não vai intervir, porque para Ele, para o Senhor, é preciosa a morte dos seus santos. É preciosa. Ele está lá esperando. Ele está lá esperando para receber. Coloque-se de pé, querido. Coloque-se de pé, querido. Sim, o Senhor não vai intervir. Não, Ele pode intervir na terra através do corpo. Por isso existe a igreja. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Porque se Ele vai intervir, Ele vai intervir através de você, através da igreja, através de homens. Não são anjos. Os anjos pediram o direito de anunciar o Evangelho. Os anjos pediram: deixa-nos pregar a salvação, deixa-nos pregar o Evangelho. Eu disse: não, esse é um direito dos homens. Os homens estão lá, eles precisam fazer isso. Jesus viveu como homem para nos mostrar que, como homens, nós podemos viver uma vida sobrenatural. Nós podemos viver uma vida, nós não precisamos estar sob a estima da maldade do homem. Nós podemos estar debaixo das mãos do Senhor e viver a sua vontade. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Sim, nós te adoramos. Ei, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Ei.